Eu também gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. A paz, Senhor! E dizer que é motivo de muita alegria também para mim, né? Estar aqui nessa rua, na qual morei 7 anos. Para falar um pouco de Jesus, né? Mais uma vez estamos aqui para falar de Jesus. Pois eu creio que nossos vizinhos aqui, eles já têm conhecido e já são sabedores que há uma família de crentes, né? Que mora nessa rua. E eles já viram o operar de Deus nas nossas vidas, pois nos conheceram antes de aceitarmos a Jesus e viram o antes e o depois, né? Da transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que muitos não estão aqui na frente, mas eu creio que estão ouvindo o serviço de som e estão ouvindo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Confesso que fui pega de surpresa, né? A irmã Shirley tinha dito que eu ia dar uma saudação. Acho que era para diminuir meu medo. Louvado seja Deus. Mas o Senhor é aquele que nos capacita, né? Eu gostaria de ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2. A partir do versículo 21, do 21 ao 24, que diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, é muito difícil chegar aqui para falar de Jesus. Você pode até dizer assim, mas eu já conheço, eu já ouvi falar, eu já assisti filmes sobre a vida de Jesus, eu já sei que ele nasceu de uma virgem, eu já sei que ele foi um homem santo, eu sei que ele é o Senhor. Mas, amados, nessa noite nós queremos falar não da história de Jesus, porque você já conhece a história de Jesus. Mas queremos nos deter um pouquinho sobre o Jesus dessa história. Bendito seja o nome do Senhor. Que talvez você ainda não conheça, porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Louvado seja Deus. Em Atos nos diz que Deus os ressuscitou dos mortos, porque nem as ânsias da morte pode conter o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele esteve morto, foi crucificado na cruz do Calvário, como você já sabe. Esteve morto, foi sepultado. Durante 3 dias esteve morto. Louvado seja Deus. Mas aconteceu que no 3º dia, como diz as Escrituras, o Senhor Jesus, Ele ressuscitou do meio dos mortos e está vivo para todo sempre. Louvado seja Deus. Depois da ascensão do Senhor ao céu, depois que Ele subiu ao céu, Pedro fez um discurso muito interessante, amados. Pedro, que já tinha testemunhado todas as maravilhas que o Senhor Jesus já tinha operado. Pedro, que era testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Que era testemunha ocular. Ele viu Jesus subindo para o céu. Bendito seja Deus. Nesse momento ele testemunhava para uma grande multidão. E ele aqui no capítulo 2, ele diz que Deus ressuscitou soltando ele
pecado. Aqueles homens que o crucificaram, os injustos, né, que rejeitaram ao Senhor. Eles não acreditavam que Jesus fosse o Messias, que Jesus fosse o Cristo, Filho de Deus verdadeiro. Crucificaram a Jesus, um homem santo, um homem justo, um homem que nunca tinha pecado. Louvado seja o nome do Senhor, para que se cumprissem as Escrituras. Bendito seja Deus, que Jesus se entregou à morte por mim e por você, para que nós não fôssemos castigados. Louvado seja Deus. E Pedro, em seu discurso, queridos, dizia assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Bendito seja Deus. E esse é o Jesus que nós pregamos nessa noite, queridos. Um Jesus que não está morto. Um Jesus que não pode ser contido, não pode ser encostado na parede. Louvado seja Deus. Esse Deus que você não pode dizer a Ele o que Ele tem que fazer, porque Ele é Senhor. Glória a Jesus. Um Deus que você tem rejeitado até o dia de hoje, mas que hoje você está tendo a oportunidade de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Como fizemos um dia, nós, cada um que está aqui nessa noite, falando, louvando, engrandecendo o nome de Jesus e reconhecendo que Ele é Senhor e Cristo. Bendito seja Deus. Mas existe, queridos, uma promessa que Jesus fez antes de subir ao céu. E é essa promessa que nós, protestantes, crentes em Jesus, nos seguramos e nos agarramos com todas as forças que temos. É a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais enfermidades, não haverá mais drogas nem violência. Nós sabemos que nós estamos em um mundo corrompido pelo pecado. Estamos em um mundo onde todos os dias, nos noticiários, nós vemos jovens, crianças, adultos, né, sendo mortos, escravizados pelo pecado, escravizados por drogas, por bebidas, por prostituição. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso Deus e Ele pode nos restituir a paz, queridos. Ele pode perdoar os seus pecados, te dar uma nova vida em Cristo Jesus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Diz aqui no capítulo 3, e versículo 16: e pela fé no seu amor fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por Ele deu a este, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o Filho perfeito de Deus, que verteu na cruz do Calvário todo o seu sangue por amor de nós, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, testemunhando e dizendo que antes, outrora, fomos pessoas más, fomos pessoas egoístas, mas que hoje, para a glória do nome de Jesus e pela infinita misericórdia, estamos aprendendo com Ele a ser mais fiéis. Louvado seja Deus. E a cada dia, irmãos, estamos buscando aquilo que Deus tem prometido para nós. Não somos perfeitos, somos passíveis de falhas. Erramos também porque somos seres humanos, como vocês também. Mas o sangue de Jesus, nos diz a palavra de Deus, nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz também que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O versículo 17 diz: e agora, irmãos, eu sei que o que fizerdes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas tinha anunciado que o Cristo havia de padecer. Louvado seja Deus. O nosso Deus é poderoso, queridos. Ele podia ter soltado as mãos e os pés, como alguns até o tentaram a fazer, quando ele estava pregado na cruz do Calvário. Porque ele era poderoso, ele é poderoso para isso. Mas importava que o nosso Jesus, ele padecesse todas as coisas.
vezes se baseiam na Bíblia, se baseiam apenas em um livro. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós temos que andar por fé. Louvado seja Deus. E o que nós sentimos quando aceitamos a Jesus, o que nós sentimos todos os dias, é a presença do Deus Trino, um Deus poderoso, um Deus que perdoa pecados, um Deus que cura as nossas enfermidades, um Deus que sara as nossas feridas, um Deus que nos faz deitar e acordar, um Deus que nos faz dormir em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. E essa sensação você só terá, queridos, quando você aceitar a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, queridos, que há uma condição para você aceitar Jesus. Não é só você levantar a sua mão e dizer, pronto, agora eu vou ser crente. Agora eu vou ser crente, vou ter que deixar as coisas que eu fazia antes, as coisas que me davam prazer. Agora eu vou ter que deixar de beber, vou ter que me vestir como crente. Não é só isso, queridos. Aceitar Jesus é muito mais do que isso. Aceitar Jesus é uma mudança de vida. É uma mudança de vida, louvado seja Deus. Nós andamos pelas ruas, irmãos, com a cabeça erguida. Porque graças a Deus somos cidadãos de bens, cumpridores dos nossos deveres. Bendito seja o nome do Senhor. E a condição está escrita aqui, queridos, no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós somos perdoados dos nossos pecados, nós sentimos uma alegria tão grande, queridos, que nós queremos compartilhar com os demais. Eu sou uma pessoa bem-aventurada, eu sou muito feliz pela minha família, pela família que o Senhor tem salvado a cada dia. Ainda falta alguns. O meu avô, ele está escutando esse serviço de som. E ele sabe que está nas minhas orações de todos os dias. Eu não desisti do meu avô. Eu jamais desistirei das pessoas que eu amo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que um dia eu verei o meu avô levantar a mão e confessar Jesus. Como eu vi a minha avó aceitar Jesus. Como eu vi a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, a minha tia aceitar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós endurecemos o nosso coração por causa do orgulho. O inimigo das nossas almas coloca no nosso coração orgulho, medo. Mas o que é que as pessoas vão dizer agora? Vixe, virou crente. Vixe, agora é crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas haverá um dia, irmãos, em que esse título todos vão querer ouvir e poucos ouvirão. Bendito seja o nome do Senhor. Porque chegará um dia em que nós nos encontraremos com o nosso Deus. Chegará um dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. E você o que é que vai dizer quando estiver diante de Deus? Vai dizer, não, eu não aceitei porque eu tinha vergonha. Não, eu não aceitei porque era muita renúncia, eu não estava preparado para isso. A palavra de Deus diz que aqueles que aceitaram de bom grado a palavra do Senhor, Deus naquele dia confessará ele também diante do Pai. Jesus confessará diante do Pai. Louvado seja Deus. Mas aqueles que não confessarem a Jesus, queridos, é muito dura a palavra, mas é a palavra de Deus quem diz. Deus vai dizer, eu nem te conheço. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11 do capítulo 4 diz que ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual já vai ser salvos. Louvado seja Deus. Só em Jesus a salvação. Só em Jesus a salvação. Essa igreja que está aqui na porta da sua casa, fazendo barulho, falando, gritando, cantando, esses crentes não têm o que fazer não. Estão
porta agora fazendo zoada, falando essas histórias que eu já conheço, mas eu nem acredito. Esses crentes, eles têm um prazo de validade aqui na terra. Bendito seja Deus. Estão esperando o Senhor arrebatá-los para o céu. E pode ser agora, pode ser hoje, pode ser em um instante, é num piscar de olhos, diz a palavra do Senhor, que a trombeta soará. E todos os que estiverem em Cristo serão levados com Ele para o céu, arrebatados com Ele. Louvado seja Deus. Deus tirará da terra para poupar do sofrimento um povo que renunciou ao pecado e aceitou a Ele como Salvador. Bendito seja Deus. Vale a pena ser crente. Vale a pena aceitar a Jesus. Vale a pena ser salvo na pessoa de Cristo, porque isso aqui vai passar, louvado seja Deus. Estamos vivendo o cumprimento da palavra do Senhor. A palavra diz que nos últimos dias virão muitos escarnecedores, bendito seja Deus. Que nos últimos dias pais matarão os filhos matarão os pais. Haverá terremotos em vários lugares, né? E nós estamos vendo isso nesses dias, queridos. Todos os dias, quando ligamos a nossa televisão para assistir um noticiário, você vê as tragédias familiares acontecendo. Você vê as catástrofes da natureza. Bendito seja Deus. É o mundo clamando junto com os crentes e dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Você não pode chegar depois daquele dia e dizer: mas eu não sabia. Sabia sim. Bendito seja Deus. Os sinais estão se cumprindo. A volta do Mestre não tarda. Jesus está voltando. E você, como vai se apresentar diante dele? Louvado seja Deus. Será que vale a pena, queridos, o orgulho, deixar o orgulho contaminar o nosso coração a ponto de não podermos dar um passo para Jesus? O Cristo que morreu na cruz do Calvário por você, ele não teve, queridos, nenhum receio de entregar a vida dele por você. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Crucificado sem culpa, sem pecado, apenas por amor a mim e por amor a você. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, não endureça o seu coração. Permita que o Senhor entre dentro da sua casa. Permita que Ele faça morada dentro do seu ser, do seu coração. Entregue a sua vida a Jesus. Seja transformado pela unção do Espírito de Deus. Venha servir a Jesus, porque é muito bom servir a Jesus. É muito bom ser parte da igreja que será arrebatada para o céu. É muito bom poder deitar a nossa cabeça no travesseiro, queridos, ou ajoelhar-nos antes de dormir, orar ao Senhor na certeza que Ele está nos ouvindo. Bendito seja Deus, que estamos orando a um Deus vivo e verdadeiro, e não diante de uma estátua, não diante de uma imagem de escultura, que não pode falar, que não pode ouvir, que não pode andar. Bendito seja Deus, mas estamos diante de um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos pregando aqui um Jesus que não está morto, mas está vivo no céu. Bendito seja Deus. E nos fez uma promessa maravilhosa, queridos, de um dia nos encontrarmos com Ele. Ele diz: como eu venci, vocês também vencerão. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que você fez, o que você foi, como já foi dito aqui pela irmã Daniela, o que você fez até agora. Se você der um passo para Jesus, os seus pecados serão perdoados. Pois quando Jesus foi crucificado, Ele foi posto numa cruz no meio de 2 ladrões. E um dos ladrões disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Naquele momento os pecados daquele homem foram perdoados e ele recebeu a promessa mais excelente de sua vida. Bendito seja Deus.
Ele morreu, mas com a promessa de que iria para o paraíso com Cristo, porque ele tinha sido perdoado. Louvado seja Deus. E Deus também quer perdoar você. Eu não quero nem saber o que você fez na sua vida. A partir de hoje, seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Venha servir a Jesus conosco. Aceite a Cristo, entregue a sua vida a Jesus. E você vai ver como o nosso Deus é verdadeiro. E ainda vou lhe dizer mais um desafio. Mesmo se você não vier agora aceitar Jesus, reconhecer a Deus como seu Salvador. E se você tiver vergonha de confessar a Deus diante dos homens, você dobre os seus joelhos dentro do seu quarto, em secreto, sem nenhum olho humano lhe vendo, e faça uma prova com o nosso Deus, porque Ele é vivo e verdadeiro, e Ele escuta a sua oração. E diga: Jesus, se é verdade mesmo tudo que aqueles crentes pregaram nessa noite aqui, eu quero um sinal vindo de Ti. Louvado seja Deus. Revela-se para mim, Senhor, porque o nosso Deus, Ele é vivo e é verdadeiro. Bendito seja Deus. Não deixe passar essa oportunidade, porque não saberemos se teremos ainda uma outra oportunidade. Nós não saberemos se ainda vai ter outro culto aqui na casa da irmã Neide. Não sabemos se vai ter outro culto ainda nessa rua. Mas nós sabemos que você tem que aceitar Jesus. Você tem que tomar uma decisão. Tem que entregar a sua vida a Cristo para ser uma nova criatura. Para que sejam apagados os vossos pecados. E como diz a palavra, que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.